A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre as dimensões da igreja. A dimensão terrena e espiritual. Então, a nossa dinâmica, conforme vocês podem observar, ela tem como objetivo compreender a natureza dual da igreja, explorando as suas dimensões terrena e espiritual. E para fazer essa dinâmica, você vai precisar de coisas bem simples: papel, caneta e os seus alunos e as bíblias deles. Bom, você vai iniciar essa dinâmica com uma breve explicação sobre a dualidade da igreja, mencionando a sua dimensão terrena, ou seja, visível, da estrutura física, e a dimensão espiritual, que é a dimensão invisível, a dimensão no sentido de relacionamento com Deus. Destaque a importância de compreender essas duas dimensões para uma visão mais completa da natureza da igreja. Explique que a igreja ela é um corpo que existe tanto no plano terreno quanto no espiritual. A partir daí você vai dividir os seus alunos em dois grupos e vai fornecer a cada grupo uma lista de perguntas relacionadas à dimensão terrena da igreja e à dimensão espiritual. Sobre as perguntas da dimensão terrena, que é, como eu disse, a dimensão local, visível da igreja, você pode colocar 4 perguntas, bem como também para a dimensão espiritual. Estas perguntas, para ajudar vocês, eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, qual é a primeira pergunta? Como a igreja expressa a sua dimensão terrena? De que forma ela faz isso? Segunda pergunta: de que maneira a dimensão terrena da igreja influencia a forma como ela se relaciona com a sociedade? Terceira pergunta: até que ponto as ações visíveis da igreja local impactam a percepção da comunidade sobre a fé cristã e os seus valores? E a última pergunta é: como a dimensão terrena da igreja pode promover a unidade, a comunhão e a participação ativa dos membros na vida da sua comunidade? As perguntas sobre a dimensão espiritual, que é a dimensão invisível da igreja, são 4 também, como eu disse. A primeira é: como os crentes cultivam a sua comunhão com Deus? Segunda pergunta: qual a importância da busca da orientação divina para a direção espiritual da igreja? Terceira pergunta: de que maneira a igreja busca nutrir o crescimento espiritual individual? Quarta e última pergunta: como a dimensão espiritual da igreja se manifesta na adoração a Deus? A partir daí, cada grupo vai fazer a sua atividade. Em seguida, quando terminar, depois de um tempo estipulado pelo professor, ela vai compartilhar as suas percepções e as suas respostas com os demais alunos. Incentive a uma discussão, uma reflexão sobre as diferentes perspectivas apresentadas. Peça aos alunos também que desenhe ou esquematize uma representação visual da igreja. Um grupo destaca a dimensão terrena e o outro a espiritual. Pode usar papel, cartolina, enfim, deixe eles à vontade para usar as suas criatividades, tá? Após a atividade prática, promova um debate sobre as representações visuais criadas por cada grupo. Discuta como as dimensões terrena e espiritual elas interagem entre si e se complementam na experiência da igreja. Peça para que cada aluno reserve um momento para refletir sobre como podem contribuir para ambas as dimensões da igreja em sua vida diária. Encerre a dinâmica mostrando para os seus alunos que o nosso Deus, em sua sabedoria, estabeleceu a igreja com 2 dimensões distintas, mas interligadas: a dimensão terrena, que é a visível aos nossos olhos, e a dimensão espiritual,
que ela transcende as fronteiras visíveis. A dimensão terrena da igreja é aquela que nós podemos tocar, sentir, ver. É a comunidade local, a congregação que você se reúne em um lugar específico. O nosso Senhor Jesus, ao declarar em Mateus 16:18 que edificaria a sua igreja sobre a rocha, apontou para uma realidade tangível e visível. Assim como uma construção física, a igreja na terra ela tem uma estrutura e uma presença concreta. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele compara a igreja a um edifício, afirmando que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20. Nossa participação em uma comunidade local é visível para o nosso crescimento espiritual. É onde nós recebemos ensinamentos, encorajamento e onde nós expressamos o amor de Cristo de uma maneira prática. Contudo, a igreja ela não é apenas um edifício físico, ela é também um corpo espiritual, o corpo de Cristo. Essa dimensão ela é invisível aos olhos humanos, mas perceptível pelo coração regenerado e também pelo Espírito Santo. Nós somos membros desse corpo espiritual conectados uns aos outros através da nossa união com Cristo. O apóstolo Paulo, ao falar da dimensão espiritual da igreja, ele destaca que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21. Aqui a ênfase recai sobre o crescimento espiritual e a santidade corporativa, evidenciando que a verdadeira natureza da igreja vai além das paredes físicas. Em nossa vida, como membros da Igreja de Cristo, nós precisamos abraçar ambas as dimensões. A participação ativa em uma congregação local fortalece a dimensão terrena, enquanto que a comunhão íntima com Deus e com os outros crentes nutre a dimensão espiritual. Ambas são essenciais para uma experiência completa da Igreja de Cristo. Que possamos, portanto, valorizar a nossa presença na igreja local e, ao mesmo tempo, em que buscamos uma comunhão profunda com Deus e uns com os outros, reconhecendo que somos parte de algo maior e mais glorioso do que podemos perceber com os nossos olhos físicos. Que o Espírito Santo de Deus ele nos guie na compreensão e na vivência dessa plena dualidade da igreja, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe, no nome de Jesus.